Sirva ao Senhor com responsabilidade e dedicação. Essa é mais uma lição que o cronista vai buscar nas lembranças, nas memórias do reinado de Davi. E certamente é uma lição que continua sendo muito relevante e necessária para os nossos dias. Hoje a nossa leitura nos levou do primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, até o capítulo 26, mas eu quero trazer para hoje também o capítulo 23, que fez parte da nossa leitura de ontem. A partir do capítulo 23, nós temos os deveres, as divisões de atribuições dadas aos levitas. O que cada família deveria fazer, essa divisão e organização entre as famílias, entre os grupos, as escalas de serviço. Então nós temos muitas atribuições, muitos nomes, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes que estão inseridos no texto que talvez nos passem despercebidos e que eu acho que trazem uma aplicação importante para as nossas vidas ainda hoje, para o nosso serviço ao Senhor ainda hoje. No capítulo 23, por exemplo, nós temos a divisão dos levitas, das famílias dos levitas. O texto vai dizer que quando Davi já era bem idoso, ele nomeou Salomão, o rei, seu filho, como rei de Israel, e ele convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas, e ele dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs dos descendentes dos 3 filhos de Levi. Então, os filhos de Gerson, de Coate e de Merari foram divididos então nesses clãs, nessas famílias, são então os gersonitas, os coatitas e os meraritas. E dentro dessas divisões, dessas famílias, eles receberam as suas atribuições no serviço ao Senhor. No último versículo do capítulo 23, nós temos a afirmação de que os levitas guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Eles foram organizados então para que eles pudessem cumprir os seus deveres, cumprir com as suas responsabilidades no serviço do Senhor. No capítulo 24, nós temos os descendentes de Arão, que seriam então os sacerdotes e receberiam as atribuições sacerdotais. Essa organização dos filhos, dos descendentes, também o texto enfatiza mais uma vez que Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos de acordo com as suas responsabilidades. Então havia uma atribuição de responsabilidades no cumprimento desses deveres. Essas tarefas são distribuídas por sorteio. E uma coisa interessante acontece, uma informação importante é inserida nesse capítulo 24, quando ele vai dizer que essas atribuições foram feitas por sorteio para que não houvesse preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e Itamar muitos líderes qualificados. Haviam muitos homens qualificados e por isso essas tarefas foram distribuídas por sorteio. Havia abundância de líderes, abundância de pessoas qualificadas para essas tarefas, por isso podiam fazer esse sorteio. Certamente essas missões cairiam na mão de pessoas, de homens, de líderes qualificados. Havia abundância de líderes qualificados. No finalzinho ainda do capítulo 24, vai dizer que esses eram os descendentes de Levi, e essas tarefas foram designadas por sorteio sem distinção de idade nem posição entre as famílias. Não havia distinção, não eram os importantes ou os menos importantes, os ricos ou os pobres, todos eles. Essas tarefas foram atribuídas sem distinção de posição, sem distinção de idade, e havia o entendimento de uma missão, de uma responsabilidade que eles deveriam fazer e para a qual eles deveriam estar qualificados a realizar. E haviam muitos líderes qualificados para realizarem essas missões. No capítulo 25, nós temos falando sobre os músicos, sobre a atribuição das famílias que tinham a responsabilidade de cuidar da música no templo que viria, que ainda seria construído, mas desde ali do tempo do tabernáculo e diante do Senhor, os músicos que serviam ao Senhor. E ele coloca mais um detalhe interessante nessa atribuição, vai dizer que esses homens estavam então debaixo da direção dos seus pais, serviam como músicos na casa do Senhor, e no verso 7 ele vai dizer que diz, eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Eram músicos talentosos, dedicados, que estudavam, que se preparavam e estavam ali completamente dedicados para servir ao Senhor e para cumprirem as suas obrigações. No capítulo 26, nós temos as distribuições das tarefas da guarda nas portas. Então, aqueles que seriam os guardas das portas, nós temos essas divisões no capítulo 26. E é interessante que ele vai dizer que eram homens muito capazes. Essa afirmação aparece, deixa eu ver, por duas vezes nesse trecho, ele vai dizer, foram homens muito capazes.
eram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Eram homens muito capazes que foram colocados para guardar as portas do templo. Aparentemente uma tarefa menos importante, mas era precioso, era importante para eles que fossem homens capazes, qualificados para realizar aquele serviço. Não havia tarefa menos importante, que demandasse menos qualificação, menos seriedade, menos compromisso. Tudo no serviço ao Senhor era importante e deveria ser feito com responsabilidade e com dedicação. O texto continua falando dos levitas que serviam na casa do Senhor, fala sobre aqueles que cuidavam dos tesouros, que cuidavam dos objetos sagrados. O capítulo 26 conclui com Davi determinando uma grande quantidade dos 2.700 homens capazes, chefes de família, que foram designados pelo rei para que habitassem entre as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, que estavam do outro lado do rio. Como eram tribos que estavam mais distantes, esses líderes são indicados para que morem, para que habitem entre eles e conduzam essas tribos, para que elas não se desviem do caminho do Senhor e pudessem ter ali os serviços e a instrução sendo realizados também com responsabilidade e com dedicação ao Senhor, como era necessário. Pastor, como é que você quer aplicar isso para a gente? Eu me lembro quando eu entendi o meu chamado para o ministério pastoral e eu comecei a dizer para as pessoas que eu estava trancando minha matrícula na faculdade, ia abandonar a faculdade, ia para o seminário para me qualificar para o ministério. E eu ouvi de muitas pessoas, e eu entendo o coração, eu entendo que a motivação na cabeça das pessoas era boa. Mas muitas me disseram assim: Mateus, termina a sua faculdade de engenharia, termina a sua qualificação, sua capacitação, para você. Aí você pode ser um engenheiro e você pode ajudar na igreja. E eu dizia, mas Deus não está me chamando para ser um engenheiro e ajudar na igreja. Deus está me chamando para me dedicar ao ministério. Eu estou entendendo que Deus está me chamando para o ministério pastoral, para pregar a palavra, para cuidar das pessoas. Não, mas termina a sua qualificação porque você garante sua vida financeira e você, como engenheiro, pode ajudar em alguma coisa na casa de Deus. Não, mas Deus está me chamando para me dedicar exclusivamente a isso. Não, mas como é que você vai cuidar? Você precisa cuidar de você. Eu percebia na cabeça de muitas pessoas uma certa ideia de que você tem uma oportunidade maior, como se o serviço ao Senhor fosse algo menor. O ministério, a ideia de um ministério integral, de uma dedicação ao serviço ao Senhor, fosse algo para pessoas menos qualificadas, menos habilidosas. Deixa isso para outras pessoas. Você tem uma oportunidade maior. Você pode ser engenheiro. Fica com a engenharia. Você ajuda de alguma forma na igreja. Isso é um pensamento que, ainda que as pessoas não digam, ainda que as pessoas talvez não percebam, está muito permeado na mentalidade cristã dos nossos dias. A ideia de que o serviço ao Senhor seja algo menor, seja algo inferior, seja algo a ser cumprido por pessoas com menos oportunidades, que não deram para outras coisas na vida, que não tiveram outras qualificações. E pessoas habilidosas, qualificadas, capazes, não se dedicam tanto a essas obras porque entendem que existem trabalhos mais nobres que demandem a sua atenção. A verdade é que não há nada mais nobre do que servir ao Senhor. O serviço ao Senhor deve ser feito com responsabilidade e com dedicação. E esse deveria ser o entendimento de toda a igreja. Tudo bem, você pode ter a sua vocação. Talvez o Senhor não tenha te convidado, não tenha te convocado para um ministério de dedicação integral. Mas aquilo que você faz, faça com dedicação. Se você vai cantar na igreja, se capacite, vai estudar canto, vai se preparar para que a sua voz esteja habilidosa, para que você seja habilidoso e faça isso com destreza, com qualidade, para que a igreja possa ser abençoada pelo seu canto e não pegar um microfone sem treinar uma música, sem estudar uma canção, sem fazer uma aula de canto e destruir a música da igreja no culto. Se você vai cantar, estude o seu instrumento, se dedique, músicos habilidosos, é o que o texto está falando, então se capacite para isso, faça bem. Se você vai ensinar, se você vai pregar, estude, se dedique. Todo serviço ao Senhor deve ser feito com dedicação e deve ser feito com responsabilidade, entendendo que o serviço a Ele é nobre, é importante e é necessário. Tenhamos esse entendimento, apliquemos isso nas nossas vidas. Invista na sua qualificação, no seu preparo, faça com responsabilidade. Não coloque as coisas de Deus, o serviço ao Senhor, o serviço na igreja, como a última coisa das suas prioridades, aquilo que você faz do jeito que der, se der, quando der, que você fura, que você diz que não vai faltando 5 minutos para o culto. O Senhor espera a nossa responsabilidade e a nossa dedicação. Ele não merece nada menos do que isso. E isso certamente é algo que é bem aplicável nas nossas vidas ainda hoje. Então, sirva ao Senhor, responsabilidade, dedicação, isso é importante e faz bem à casa, ao serviço do Senhor.
Vamos juntos aprendendo aprendendo com a nossa Bíblia, com a nossa leitura diária. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.